vamos lá, primeira coisa, como se chama a ceia do Senhor? É ceia do Senhor, não é Santa Ceia. Pastor, hoje é Santa Ceia, aonde? Na igreja católica? Aonde? Que nem lá eles chamam assim. É um santo, é um novo santo que inventaram. Você precisa entender que você não pode falar Santa Ceia. Pastor, se eu falar é pecado? Não. Se eu falar eu vou para o inferno? Não. Lindo de Jesus, não. Mas quando você diz Santa Ceia, você faz com a pessoa que se sente pecadora, que ela não participe. Você entendeu? Ceia do Senhor é o nome. Pastor, não quero chamar de ceia do Senhor. Tem outro nome que a Bíblia fala, cálice da bênção, partir do pão. Você entendeu? Como se chama? Mesa do Senhor, cálice da bênção, partir do pão. Não é Santa Ceia. Porque se eu pudesse dar o nome dessa mensagem, mas já dando o nome da mensagem, é ceia do Senhor na nova aliança. Porque, irmão, a ceia do Senhor iniciou após a ressurreição de Cristo. Porém, o pessoal faz a ceia na antiga aliança. Posso te explicar a diferença? Por exemplo, como que eram feitos os batismos na antiga aliança? Quem já ouviu falar de João Batista? O cara que batizou Jesus. Todo mundo chegava lá e tinha que confessar os seus pecados publicamente. Já pensou? Para ser batizado, na frente de todo mundo, tinha que contar pecado por pecado. O que vocês acham da gente voltar a fazer isso? Vamos lá? Não dá, né? Por quê? Porque eles acreditavam na antiga aliança que pecado confessado individualmente é pecado perdoado. Você pegou? Porque na antiga aliança as pessoas acreditam que somente o pecado que você confessou é o pecado que você foi perdoado. Agora, na nova aliança, a gente batiza pedindo para que você confesse os seus pecados? Sim ou não? Não, por quê? Porque a partir do momento que você crê em Jesus, a partir do momento que você crê em Jesus, você é totalmente perdoado de todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Se você ler Hebreus capítulo 8, existe uma cláusula na nova aliança, diga qual? Lá em Hebreus 8 diz assim, eu, o Senhor, não lembrarei de vossos pecados. Rodrigo, posso sair pecando? Claro que não, né, irmão? Nós somos totalmente contra o pecado. Nós odiamos o pecado, amém? O pecado destrói casamentos, destrói relacionamentos, destrói amizades. O pecado não presta. E o salário do pecado é a morte. Porém, meu irmão, na nova aliança você precisa entender, Jesus é o novo sumo sacerdote. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é o próprio sumo sacerdote que se apresenta diante do Pai por você. E lá está escrito que Ele não lembra dos seus pecados. Pastor, antes de eu ceiar, eu preciso confessar todos os pecados que eu cometi? Não. É só você ver Jesus ceando. Na ceia, Jesus mandou ficar confessando pecado? Sim ou não? Sim ou não? Então, quando Paulo vem e explica a ceia com maior detalhes, preste atenção. Paulo mandou confessar pecado? Ele disse assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Examine-se, entenda, não é a palavra condene-se, é examine-se. Você entendeu que condene-se é uma coisa? Condenar. Você acha o erro e se condena e não participa. Examinar é você entender o que você está fazendo. Você compreendeu, sim ou não? Você, quando faz um exame, você se condena? Não, você faz um exame. Então você vê o que está acontecendo com você. Porém, se você ler Atos capítulo 10, Deus deu uma visão para Pedro. Atos capítulo 10, a partir ali do versículo 10 até o versículo 28. Preste atenção.
Deus vem e abre um lençol, e tinha répteis, vários animais que os judeus consideram impuros. E Deus disse assim para Pedro: Pedro, mate esses animais e coma. Sabe o que Pedro falou? Não vou fazer isso, porque eu nunca comi nada impuro. Deus disse assim: mata esses animais e coma, e não diga que é impuro aquilo que eu considero puro. Você entendeu? O que aconteceu? Logo depois dessa visão, o Espírito de Deus fala assim para Pedro: Pedro, tem um homem, Cornélio, ele é gentil, e eu vou te enviar lá na casa dele, ele já está esperando por você, eu já falei que você ia lá, e lá você vai anunciar Jesus Cristo. E lá em Atos 10, Pedro anuncia Jesus, e a Bíblia diz que quando Pedro falou que Jesus ressuscitou dentre os mortos para perdão de pecados, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre os gentios. Caiu é uma palavra grega que significa, de uma forma mais clara brasileira, abraçou. Então o Espírito Santo abraçou os gentios. E Pedro disse assim: se o Espírito Santo está sobre os gentios, não vamos negar os batismos, e vamos batizá-los em nome de Jesus. Você pegou? E em Atos 15 tem uma discussão, se gentio recebe o Espírito Santo ou não, se gentio pode batizar, se gentio pode ser chamado cristão. Porque o que é gentio? Gentio é todo aquele que não é bravo. Ah, você pegou a brincadeira. Gentio é todo aquele que não é judeu. Você pegou? Judeu vem da descendência de Abraão. Agora, gentio é todo aquele que não é dessa nacionalidade, desse povo, amém? Então, Pedro defende o apóstolo Paulo, porque Paulo diz assim, ó: eu sou apóstolo chamado a pregar os gentios. Aí eles ficaram bravos com Paulo, porque Paulo pregava para gentio, e os outros 11 apóstolos, junto com Matias 12, pregavam para judeu. Então Pedro se levanta e disse assim, ó: Deus me falou que não é para considerar impuro aquilo que ele purificou. Não chame os gentios de impuro, porque quando eles recebem Jesus, eles se tornam santos, puros, amém? Você pegou? Posso te mostrar um texto? Abra em Romanos capítulo 4, a gente não abriu nenhum texto, e nós já vamos cear, versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Entenda, Abraão foi considerado justo porque creu, amém? Agora preste atenção no versículo 4, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, Jesus, a sua fé lhe é imputada como? Você pode falar bem alto? Preste atenção no versículo 6, assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a que Deus imputa a justiça sem as... Pegou? Você é justo porque creu em Jesus, não porque fez boas obras. Olha só, 7, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Versículo 8, para terminar: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Olhe para uma pessoa, ajuda o Espírito de Deus a ministrar, deixa o Espírito de Deus fluir através de você. Olha para alguém e diz assim: o Senhor não imputa os seus pecados. O que é imputar? É um termo de contabilidade, ou seja, não é que você não peca, está errado pecar, Deus não se agrada, porém o seu pecado não é computado para você, foi computado para Jesus. Você entendeu? Você comete, mas foi imputado em Cristo. Por isso que na nova aliança, olha só, Davi está dizendo assim: meu Deus. Gente, Davi ele falou isso nos Salmos, e Paulo está repetindo. Davi está dizendo assim: gente, o Espírito de Deus me tomou, e ele disse que vai ter um povo.
que os seus pecados não serão imputados sobre eles, e eles são totalmente perdoados. Então Paulo explica que nós somos esse povo. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Irmão, deixa eu te falar, os seus pecados foram imputados em Cristo há mais de 2000 anos atrás. Você compreende isso? O salário do pecado é a morte. Deus odeia o pecado, mas Deus odiou o pecado em Cristo. Deus esmagou o pecado em Cristo. Deus esmagou Cristo, punindo Cristo de todos os pecados que você ia cometer. Você compreendeu? Todo pecado que você já cometeu, vai cometer e vai... Irmão, infelizmente eu queria que você não pecasse nunca mais, mas infelizmente você tem que entender isso. Posso te dar um exemplo? Meu Deus, é pouco tempo. Vamos supor que eu tenho uma farpa no dedo. Todos sabem o que é uma farpa? Uma farpa, um pedacinho de madeira no dedo. A Bíblia diz que o pecado está na sua carne, então entenda que o pecado é a farpa. Você entendeu? Mas não é porque você tem uma farpa no dedo que você é um tronco de uma árvore, que você é um tronco de madeira. Você não é um tronco, amém? Não é porque você tem uma farpa que você é um pedaço de madeira. Você compreende isso? Você tem uma farpa, mas você não é a farpa. Você tem pecado, mas entenda uma coisa: você é santo por causa de Jesus. Vai chegar um tempo que Deus vai tirar essa farpa de você e vai te dar um corpo glorificado, irmão. Está chegando esse tempo, está chegando, é logo logo, irmão. Você está compreendendo? Você é santo, você é justificado, você foi restaurado no Espírito, e o Espírito de Deus que está no teu espírito está invadindo a sua alma. Por isso que você vai melhorando o seu comportamento. Entendeu? Mas a farpa ainda fica. O problema é que a gente comete um pecado e aí nós começamos a nos condenar, achando que condenação é a mesma coisa do que arrependimento. Paulo disse assim, quando eles ouviram que Jesus morreu para perdoar pecados deles, eles se arrependeram. Mas irmão, preste atenção, eles se arrependeram, Pedro falou. Só que o arrependimento não foi confessar pecado por pecado. O arrependimento foi crer em Cristo, ser cheio do Espírito Santo. Amém? E depois disso, começou uma mudança de mentalidade. Ou seja, arrependimento na nova aliança não é confessar pecado. Arrependimento na nova aliança vem da palavra metanoia, mudança de mentalidade. É você entendendo que é justo, você entendendo que Jesus mora dentro de você, você entendendo que é perdoado. Irmão, se em Hebreus 8 diz que Deus não lembra dos seus pecados, por que você fica lembrando as pessoas dos pecados dela? Por que você fica condenando as pessoas? E o pior, por que você fica lembrando dos pecados que você cometeu no passado? Por que você fica se autocondenando, se Deus não se lembra mais? Você compreende? O pão representa o corpo de Cristo. Isaías 53, anote isso. Isaías 53, lá diz que a carne de Jesus foi rasgada para perdoar os seus pecados. Então o pão sem fermento representa a carne de Cristo. Entenda uma coisa, a ceia nós fazemos com pão sem fermento, porque Cristo nunca cometeu pecado. A Bíblia nos ensina que fermento significa pecado, então por isso que toda a ceia deve ser realizada com pão sem fermento. Jesus praticou assim, Paulo praticou assim e nós praticamos assim, amém? O vinho também é sem fermento. Como assim, Rodrigo, vinho sem fermento? Irmão, não é o fermento royal lá que você imagina, mas o suco de uva, depois de 7 dias aberto, ele começa a fermentar e ele começa a virar alcoólico. Eu te pergunto, o sangue de Jesus tinha pecado? Por isso que é um vinho sem álcool, porque para nós, vinho sem álcool é suco de uva, alcoólico chamamos de vinho, mas no hebraico é iarim e tirol. Iarim, vinho sem álcool, tirol, vinho velho, vinho com álcool, amém? Rodrigo, o que simboliza o suco de uva, que é o sangue de Cristo? Jesus disse, este é o sangue da nova aliança, para a remissão de pecados. Você compreendeu? Remissão.
Então, quando você beber do sangue, você diz assim: obrigado, Jesus, porque você perdoou todos os meus pecados. A partir de agora eu não lembro de nenhum pecado e não foco mais no pecado. A partir de hoje eu vou viver para você, Jesus, e vou olhar só para você. Amém? Quando você comer do pão, você diz assim: obrigado, Jesus, pela cura, porque pelas suas feridas eu sou curado. Mesmo que o meu corpo esteja doente, Jesus, eu te agradeço porque eu sou curado. E é só questão de tempo para o meu corpo mortal se tornar glorificado e eu jamais terei nenhuma doença. Amém? Rodrigo, por que o texto diz assim, ó, quem comer indignamente será culpado do corpo e do sangue? Por não discernir o corpo. Qual é o erro em ceiar? É ceiar sem compreender que o pão simboliza cura. Amém? Você pode dizer isso? O pão simboliza cura. O vinho sem álcool representa remissão de pecados. Ou seja, você é totalmente curado, você é totalmente perdoado. Amém? Deus está tirando, lembra lá da ferpinha no dedo? Deus está tirando essa ferpa, que é essa doença, que é esse pecado. Irmão, é só continuar olhando para Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Quando Pedro começou a afundar, foi porque ele olhou para as águas. Então, quando eu olho para Jesus, eu ando sobre as águas, o pecado. Mas quando eu olho para o pecado, eu me afundo no pecado. Você compreendeu? Rodrigo, quem pode participar da ceia? Rodrigo, eu sou católico. Rodrigo, eu sou luterano. Rodrigo, eu sou... Irmão, entenda, não é mesa do pastor Moreto, é mesa do Senhor. Então é de Jesus. Só pode sentar na mesa quem é filho. E João 1,12, 1,11 diz assim, ó, que quem crê em Jesus se torna filho de... Irmão, quem aqui crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Sacode, sacode, sacode. Pode ser a tua primeira vez aqui, meu irmão, mas se você confessou agora publicamente que Jesus ressuscitou dentre os mortos, deixa eu te dar uma notícia: você é salvo, você se tornou filho de Deus, e porque é filho, tem lugar na mesa. Deixa eu te falar uma coisa: a mesa do Senhor não tem diferença, a mesa a mesma altura, não tem alguém maior ou menor, não tem classes maior ou menor. Irmão, filho é filho, amém? Então, se você crê em Jesus, ceie. Só compreenda, pão representa cura, isso é discernir o corpo. Então você vai receber vida, cura e não vai morrer antes da hora, amém? Pastor, qual o benefício que a ceia do Senhor me traz? Primeiro, não morrer antes da hora, por isso que nós ceiamos. Se você ia sofrer um acidente hoje, ia bater o teu carro, ou ia dar um AVC, alguma coisa, não vai dar mais. Jesus cancelou, porque você tomou posse do milagre. Aplauda Jesus, irmão. Amém, glória a Jesus. Irmão, olha só, preste atenção, cura. Quando você come, você desfruta daquilo que Jesus já fez, amém? Cura. E o terceiro benefício que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, tudo que eu estou falando está em 1 Coríntios 11, Jesus retira a fraqueza, Ele tira o fardo pesado e coloca sobre você um fardo leve e suave, amém? Ou seja, sabe que, eu estava fraco, estava estressado, não estava dando conta, acabou, pode ver, você agora está fortalecido, renovado, revigorado, amém? Amém? Boa noite. Boa noite. Eu gosto de jogar um futebol, tomar uma cervejinha, fumar um cigarro, mas eu amo a Cristo. Eu posso tomar a Santa Ceia? Deve tomar a Santa Ceia. Sabe por quê? Irmão, vamos lá. Vou condenar o irmão que fuma um cigarro, mas você é viciado no açúcar, e aí, qual a diferença? Você entendeu? Cara, como que você condena alguém que fuma um cigarro? Não estou dizendo que está certo, está errado, porque danifica o templo do Espírito Santo, mas você toma Coca-Cola, que faz muito mal. Rodrigo, você está dizendo que tem que fumar? Não, é errado. Só que, irmão, entenda uma coisa, a cerveja que ele falou, meu Deus, essa daí eu não vou sair na rua mais. Irmão, pastor, eu gosto de tomar cerveja, pode ou não pode? Claro que pode, irmão, só não pode embriagar, amém? Ficar bêbado é pecado. Pastor, eu tenho vício.
do álcool, aí não bebe, né, irmão? Se você era viciado, vigia. Mas, por exemplo, você não tem vício, você está mais de 20 anos crente, você não tem problema nenhum, e vai tomar uma lata de cerveja, irmão, é impossível uma lata de cerveja embriagar alguém, impossível. Então não é pecado beber cerveja, o pecado é embriagar, certo? Pastor, pode jogar um futebolzinho? Deve, irmão, só é pecado se você joga mal. Eita, não, brincadeira. Irmão, pode jogar bola, não tem problema, só não embriaga, né? O cigarro, né? Que eu sei que é uma pergunta que ele está fazendo, que ele não fuma, tá? Fiquem tranquilos, que eu sei que ele só está perguntando. Eu conheço o Thiago. Então, irmão, pastor, eu fumo, você vai para o inferno? Não, irmão, o cigarro não tem o poder de te levar para o inferno. O que leva para o inferno é não crer em Jesus. Agora, se você olhar para Jesus, é questão de tempo que você já não fuma mais. Essa ansiedade vai sumir em nome de Jesus. Amém? O segredo é olhar para Jesus, não é se condenar porque fuma, é olhar para Jesus, que quando você perceber, parou de fumar. Amém? Boa noite. Boa noite. Quando tu falou ali que Deus não lembra dos nossos pecados, é por isso que tudo está sendo escrito no livro da vida? Não, só para você compreender, toda vez que você comete um pecado, Deus tem que te matar. Você entendeu? Então, a Bíblia diz que Deus pega os teus pecados e lança no mar de esquecimento. Ou seja, Deus, Ele sabe dos teus pecados, mas em vez dele te condenar, Ele olha para Jesus. Você entendeu? Ele sabe que você pecou, mas Ele se impede de imputar o pecado em você. Você compreendeu? Você errou, você pecou, está errado, Deus vai fazer você olhar para Jesus. Irmãos, entenda uma coisa, se condenar, toda pessoa que fica se autocondenando, se acusando, ela se afunda ainda mais no pecado. Agora, quando você olha para Jesus, você é livre disso. Agora, o termo grego é assim, ó, Deus se impede de lembrar dos seus pecados. Ele pode lembrar, mas Ele faz questão de não olhar para os seus pecados e olhar para Jesus. E esse é o nosso erro. Quando a gente peca, a gente olha para quem? Para nós, não para Jesus. Irmão, experimenta. Talvez você tenha algum vício, sabe um pecadinho de estimação? Você há anos peca nisso, e é só você e Deus, e você se condena um monte por causa disso. Posso te dar uma dica? Começa, em vez de ficar se culpando, dizer assim, ó, eu sou perdoado, Jesus me perdoou, eu sou livre, a obra de Jesus foi perfeita, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Irmão, acredite em mim, dentro de uma semana, você nem vai mais lembrar que você era viciado naquilo. Por quê? Arrependimento não é ficar pedindo perdão, isso é remorso. Arrependimento é mudança de mentalidade, é não olhar para o pecado, mudança de visão. Você olha para Jesus, que é o que o Pai faz. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele não olha para os nossos erros, Ele olha para o acerto de Jesus. Então para de focar no erro e começa a olhar o acerto de Jesus. Amém? Obrigada. Boa noite. Boa noite, Marcos. Pastor, em qual momento que eu vou para o inferno se eu tomar a ceia sem ser batizado? Irmão, eu não sou batizado, eu posso ceiar? Vou te dar um exemplo. O teu filho não fez algo que você quer, ele pode comer na mesa na sua casa? Sim ou não? Teu filho tem que ser perfeito para se alimentar na tua casa? Não, né? Então, irmão, não tem um versículo na Bíblia que manda ser batizado para cear. Vou repetir. De Gênesis a Apocalipse, não tem nenhum versículo que diz que tem que ser batizado para cear. Mas para ceiar tem que ser filho. E nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos em Jesus. O batismo não é para ceiar, o batismo é para ir para o reino. Pastor, eu não sou batizado, vou para o inferno? Não. Se você confessou Jesus, você não vai para o inferno. Mas se você não é batizado, você fica impedido, porque você decidiu não entrar no reino. Vou repetir. Quando você não batiza, você decidiu não entrar no reino. Então quem não é batizado, criança nada a ver, tá? Criança é inocente ainda. Mas a partir do momento que tem consciência e decidiu não se batizar, não vai poder entrar no reino. Ah, porque Jesus impediu? Não, porque você não quis. Que o primeiro passo para entrar no reino é o batismo, certo? O batismo serve para entrar no reino, certo?
Pastor, eu sou batizado, posso cear? Deve. Não sou batizado, deve cear também, porque ceia é Cristo, é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. A pergunta que eu te faço: você precisa de Jesus? Você compreende isso? Pastor, quantas vezes eu devo cear? Já vou emendar aqui na pergunta do Marcos, que foi muito boa. Ei, mínimo uma vez por mês. Qual é o máximo? Quantas vezes você conseguir? Você, pastor, estou doente, o que eu faço? Ceia todo dia com a sua família na sua casa. Todo dia. Pastor, vamos lá. Ceia é remédio, amém? Se você está com dor de cabeça, vamos lá, febre. Você tomou um remédio, passou a febre? Melhorou. Dá 12 horas, você toma de novo, sim ou não? E se continuar a febre, o que você faz? De novo. E se continuar? De novo. E se não der certo, você vai no médico e pede outro remédio, sim ou não? Agora, ceiei. Pastor, ainda está doendo aqui, estou enfermo. Ceia de novo. Pastor, é outro dia, ainda estou enfermo. Ceia de novo. E no outro dia, ceia de novo. Faz com o pão sem fermento. Faz na tua casa mesmo, irmão. Mas, Rodrigo, por que nós ceamos no mínimo uma vez? Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que quando estivermos com o corpo glorificado, no novo céu e na nova terra, uma vez por mês nós vamos ter que comer da árvore da vida, para continuar com o corpo glorificado. Você compreendeu? Então a ceia nada mais é do que a gente treinando, para quando estivermos no novo céu e na nova terra, porque a árvore da vida é Cristo, ou seja, durante a eternidade, uma vez por mês, a gente vai ter que comer de Cristo, porque Cristo é a vida, Cristo é a cura, Cristo é o milagre. Se, por exemplo, alguém não pode estar no culto de ceia, eu posso levar um pão e um cálice, um vinho, né, um suco de uva, e entregar para aquela pessoa cear em casa sozinha? Não, porque ceia do Senhor, entenda, não é sozinho. Cristo ceou sozinho? Tinha os 12. Paulo ensinou cear sozinho? Ele dizia, ceiem nas casas, não tem problema. Foi o que o apóstolo Paulo ensinou. Então, se eu pegar, por exemplo, um pedacinho de pão, um pedacinho de suco e levar para alguém que está lá, está errado. Então eu tenho que levar 2 pedacinhos de pão, 2 sucos, e eu ceiar com a pessoa, e ali explicar para ela, o sangue, aqui o suco de uva representa o sangue, que é a remissão de pecados, e o pão representa a cura, para ela discernir o corpo, porque está errado ceiar sem discernir o corpo, que é a cura, entende? Rodrigo, eu fui em tal lugar que teve ceia. Irmão, nem toda ceia é do Senhor. E detalhe, se for uma ceia da lei, faz mal para você. Se você cear, olhando para você, olhando para os teus pecados, você está ceando com fermento. Mesmo que o pão seja sem fermento. Então entenda, para ser ceia do Senhor, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, 17, nem todas as vezes que vocês sentam para cear, é para o bem de vocês. Rodrigo, como que é a ceia? Pão sem fermento, suco, vinho sem fermento, e você sem fermento. O mais importante é você cear sem fermento. A questão não é o pão sem fermento, mesmo que fazemos sem fermento. A questão é que Deus quer tirar o fermento de você, e o fermento é o pecado, a condenação, a culpa. Então você tira, e tira dos irmãos, né? Porque tem gente assim, não, eu sou perfeito, mas o fulano, não sei porque o fulano está ceando. Irmão, isso é fermento. Fofoca é fermento. Hipocrisia é fermento. Lucas 12, 1, Jesus diz assim, a hipocrisia é o fermento dos fariseus. Pode fazer com pão sem fermento. Se for hipócrita, tem fermento na pessoa. Então tem que tirar o fermento do pão e da pessoa. Boa noite. Boa noite. Uma pergunta. Tem denominações onde o pai
Permite que crianças de 8 ou 9 meses participem da Santa Ceia. Dão o pão, dão o vinho. Como que fica isso perante Deus? Olha só, preste atenção. A Bíblia diz assim, ó, das crianças é o reino dos céus. Então, se a criança pode entrar no reino, ela não pode cear? Não faz sentido. Criança deve cear, porque a ceia é Cristo. Não tem como eu tirar Cristo de alguém. Agora imagina, você ensinar o teu filho desde pequenininho que não pode cear. Por que se uma criança, ela está apta para entrar no reino, ela não está apta para cear? Não faz sentido. E não está na Bíblia que criança não pode cear, mas está na Bíblia que criança vai entrar no reino, né? Já viram crianças que morrem? Essas crianças estão no reino. Jesus falou. Então, não impeça o seu filho de cear, ensine ele a cear desde novo. Explica para ele: filho, o pão é a cura, é Jesus. Filho, o suco de uva é o sangue de Cristo, é a vida, é perdão de pecados. Muito boa pergunta, irmão, muito boa. Você pegou?